Existem milhões de pessoas no mundo com estado de depressão. A depressão pode ser um episódio único ou recorrente. Ele pode ser de curta ou de longa duração. Ele pode ser leve, médio e grave. Inclusive, o grave o indivíduo pode levar ao suicídio. Segundo a Classificação Internacional de Doenças, o CID, principalmente no nosso país, ele vem mostrando que um paciente que tem, que sofre de depressão, ele tem um rebaixamento do humor. Esse paciente tem redução de energia e esse paciente tem uma diminuição da atividade. E esses sinais e sintomas podem vir acompanhados de outros sinais e sintomas, como, por exemplo, fadiga, como um paciente que qualquer coisa que ele faça, ele diz que o esforço é muito grande para ele realizar suas atividades. Ele tem uma diminuição do apetite, em geral é muito comum, e ele tem principalmente uma diminuição da sua autoestima, da sua autoconfiança. Então esses são os principais sinais e sintomas que acompanham, o estado de depressão de um paciente. Agora nós teremos que destacar para vocês como a medicina tradicional chinesa, como é a visão dela na depressão. Porque além de identificarmos através da avaliação da anamnese, da história clínica, esses sinais e sintomas, e através do exame físico, nós também devemos lembrar quais são os sinais e sintomas na medicina tradicional chinesa que também denotam um estado depressivo, onde nós devemos reconhecer, não só através da anamnese, quando a gente colhe dados sobre a parte emocional, física, espiritual, psicológica e mental do paciente, como também nós vamos ter que fazer uma relação de sinais e sintomas apresentados pelos órgãos e vísceras para que possamos tratar de forma ideal esse paciente. Na medicina tradicional chinesa, nós devemos identificar os quadros de deficiência e de estagnação de energia dos órgãos, principalmente do fígado, do pulmão, do coração, do rim, principalmente desses órgãos, do baço também do triplo aquecedor. Identificar se eles estão deficientes de Qi ou se eles estão com estagnação. Identificar desses órgãos qual é o órgão, quais são os órgãos que estão realmente patológicos e levando a um quadro de depressão. O quadro de depressão, principalmente na medicina tradicional chinesa, ele tem um vilão, que é o principal órgão que geralmente está acometido nos pacientes que têm depressão. E esse órgão é o fígado. O fígado, ele é responsável para distribuir energia, dar energia para todos os órgãos. E o fígado, ele, além de distribuir essa energia, ele tem uma missão. Ele abriga a alma etérea. O que é a alma etérea? Para eles, na medicina tradicional chinesa, é o Hum. Esse Hum é o estado psíquico, mental, que dá ao indivíduo uma condição de estar com os outros seres humanos. Então, um paciente que tem um problema no fígado, ele tem problema na sua alma etérea, que seria esse estado de espírito em que o indivíduo perde quando está com depressão. Então, Ling Shu, que é um autor, ele diz da importância de você tratar o espírito do paciente. O espírito do paciente, ele está integrado ao corpo e ele também pode ser o responsável para tirar o paciente daquele estado mental, emocional, que é o estado de depressão, da alteração psicológica, emocional que esse paciente vem sofrendo. Então, ele diz que pode ser o espírito que está deixando esse indivíduo nesse estado emocional, espiritual, patológico,
Ou o espírito pode ser o tratamento também deste paciente. Pode ser a causa, como pode ser também o principal responsável para eliminar o paciente desse estado. Então, quando você trata o espírito do paciente, você também está tratando o físico, porque o indivíduo é uma coisa só. E vice-versa. Quando você, para tratar o espírito, você vai tratar o físico, porque o fígado, como dito, né, o vilão, principalmente o vilão, nos casos depressivos, o fígado é uma estrutura física e que abriga o espírito. Ele se abre nos olhos no dia, o que você vê é o que vai acontecer com você, o que vai mover você, o que vai te motivar, porque a alma etérea abre nos olhos no dia e durante a noite ele se aloja no fígado. E se o fígado não tem energia para desembocar na visão no seu dia que vai renascer, né, você não vai ter força para viver e você entra num quadro de depressão. Identificamos se são as causas ou se são fatores de riscos e tratamos desses pontos, que é o físico, para tratar o emocional, né, o espiritual desse paciente. E agora, unindo as duas medicinas, do Ocidente e do Oriente. Então, as mudanças energéticas que nós podemos promover nos órgãos, e essas mudanças no Ocidente, principalmente seriam as mudanças bioquímicas, hormonais, que são hoje ditas vilões, as causas, as possíveis causas, os fatores de riscos que levam o paciente a um quadro depressivo. Então, só essa união de energias e de mudanças biológicas, hormonais, bioquímicas, que podemos modificar nesse indivíduo e levar a esse indivíduo a voltar ao seu contexto social. Após realizarmos a inspeção, palpação e os testes no pavilhão auricular, saberemos os principais pontos que deveremos tratar. Em geral, quando nós vamos na literatura e vamos identificar quais são os pontos no pavilhão auricular que devemos tratar para um paciente que tem depressão. Aqueles pontos podem ser pontos sugeridos, mas podem ser para alguns doentes, não para todos os doentes. Porque a causa de um paciente pode ser fígado e pulmão. A causa de outro paciente pode ser só coração. A causa de outro paciente pode ser coração e baço. Nem o fígado pode ser o vilão da história, que é na maioria dos pacientes que têm depressão. Então eu preciso identificar o Shen-Men, que é um ponto de mente, que trata, o indivíduo tem uma alteração psíquica, né, e espiritual, e mental, de força, de querer realizar as coisas. Então o Shen-Men trata a mente. Um outro ponto também é o simpático e o rim. Então, os 3 pontos cibernéticos no pavilhão auricular, que é o Shen-Men, o simpático e o rim, esses 3 pontos são 3 pontos que geralmente nós deveremos colocar nos pacientes com depressão. Tem alguma literatura que bota Shen-Men e simpático, né, e não bota o rim, porque o rim pode não ser o vilão da depressão. Outros colocam o fígado, ou quase todos os protocolos de pacientes com depressão tem que colocar o fígado, principalmente porque ele abriga a alma etérea, principalmente ele que dá força para o indivíduo a se tornar um ser humano. Então, além desses pontos, o subcórtex e a suprarrenal, o ponto da suprarrenal, também são pontos utilizados em pacientes com depressão. Além disso, utilizamos pontos de cabeça, que é o ponto da neurastenia, o ponto da ansiedade, que são pontos primordiais no tratamento de um paciente que tem depressão.